Eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você daqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, estamos ali nas aulas presenciais. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. E estamos estudando esse ano de 2026, ratificando aqui mais uma vez, desejando a todos um feliz ano novo, cheio de bênçãos, saúde, paz e prosperidade e salvação para a sua família. Muita paz, amor e harmonia, presença divina. E vamos evangelizar mais, vamos buscar mais almas, vamos testemunhar mais, vamos orar mais, jejuar mais, esperar a volta do Senhor Jesus, que essa é uma das maiores promessas que nós almejamos. Mas para isso nós temos que lutar, temos que perseverar até o fim. E nós estamos estudando, comecemos bem esse trimestre, né? Começamos estudando finalizando sobre a anatomia do corpo humano, a constituição do homem, espírito, homem e corpo. E vamos começar esse trimestre mais uma vez, querido, estudando sobre a Santíssima Trindade. O Deus único revelado em três pessoas eternas. E aí nós tivemos a lição de número 1, que tratemos sobre o mistério da Santíssima Trindade. Eu até vi algumas pessoas criticarem por causa do nome mistério. Não é mistério. Isso aqui foi colocado, queridos, pelo comentarista. É importante nós entendermos. Ele colocou aqui, para nós entendermos como um mistério, de que é difícil compreensão. Por isso que ele colocou essa palavra mistério. Mas não é que a Trindade está revelada na Bíblia. Haja vista, essa palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Você não vai ver ela na Bíblia, porque ela existe, né? Ela existe. Mas como que não está na Bíblia, mas existe? Trindade é um nome técnico que nós colocamos para falar dessas três pessoas da Trindade. Por que é um mistério? É difícil compreensão e não se compreende pela lógica humana, pelo raciocínio humano. Nós não compreenderemos a Trindade. 1 mais 1 é igual a 1, mais 1 mais 1 é igual a 3? Não existe. É impossível. Mas na Trindade, sim, 1 é igual a 3 e 3 é igual a 1. É difícil compreensão, mas ela existe, está na palavra do Senhor. E na lição já 1, queridos, nós já combatemos, né, algumas heresias que trazem implicações teológicas, né? Combatemos ali o triteísmo, crença em três deuses, combatemos o unitarismo, na ideia de que é o único Deus, combatemos essa doutrina de Ário, que era um presbítero da igreja, arianismo, que surgiu no primeiro século, é uma doutrina herege, não reconhecendo a doutrina do arianismo. Hoje, quem prega a doutrina de Ário são as testemunhas de Jeová. Isso é uma profanação. Por quê? Porque Ário, a visão dele é que Jesus ele foi gerado pelo Pai, baseando ali no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Só que gerar aí na Bíblia não significa o nascimento natural, né? Não significa isso. Gerar ali não significa isso. Então, eles entendem que Jesus é uma criatura do Pai, gerada pelo Pai, não em Criador. Então, eles entram em outra heresia, né? De reconhecer Jesus apenas como um homem comum, né? Uma pessoa normal. E isso é uma heresia. Então, não reconhece que Jesus é co-igual com o Pai e co-eterno com o Pai. Essa doutrina da vazão
para mostrar que em algum momento Jesus não existia e ele passou a existir. Então isso não existe. Então refutamos essa doutrina dos arianismos, que inclusive, né, o Concílio de Nicéia, já em 325, né, depois de Cristo, já foi exatamente para combater aí essas heresias, tá bom? O Concílio de Nicéia já foi exatamente para isso, né? Quando nós vamos para o Concílio de Nicéia, que foi em 325, né? Foi para combater essa heresia do arianismo, né? A heresia de Ário. Só que nós precisamos entender, meus queridos, que nós precisamos entender o quê? Que a nossa base não é o Concílio de Nicéia. A nossa base, ela está na palavra do Senhor, é na Bíblia. E a Bíblia, ela mostra os judeus, os chamados judeus, né, que é a religião monoteísta, né, você faz história, né, mesmo na escola, vai mostrar que os judeus, eles eram monoteístas. O que é religião monoteísta? É que crê em um único Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos traz essa informação para nós. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Só que esse único Deus, nós entendemos que ele é em 3 pessoas. Que lá em Gênesis, né, quando começa todas as coisas, no princípio criou Deus, ali é o Elohim. E Elohim é no plural. No hebraico está no plural, ou seja, não está no singular. Então Jesus, ele já estava no princípio com Deus. Então, nós vemos que são 3 pessoas distintas, com funções diferentes, mas iguais em essência, poder, autoridade e majestade. Nós estivemos, queridos, em o primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Eu estou com a revista aqui. Leia, dá uma recapitulada nessa revista, porque lá nós vamos falar sobre combatendo as antigas heresias que se apresenta com novas aparências. E uma dessas heresias que nós combatemos ali foi a heresia de Ário, né? E várias heresias, várias religiões orientais, porque o cristianismo é a religião que reconhece a Trindade. Muitas religiões orientais, por exemplo, os muçulmanos, crê que o quê? Maomé, que Jesus foi uma pessoa normal, né? E Maomé é um profeta, só que eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, mas como uma pessoa comum, né? Então, precisamos reconhecermos isso. Precisamos reconhecer a Trindade. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa lição, a lição de número 2, nós vamos trabalharmos sobre o título O Deus Pai. O Deus Pai. Então, começando aqui, falando sobre Deus Pai, né? Nós vamos ver, primeiro, a identidade de Deus, o Pai. Segundo, a revelação, como que se deu essa revelação do Deus Pai. E terceiro, e a pessoa de Deus. Então, nós vamos trabalhar esses 3 assuntos aqui. Então, no tópico 1, nós vamos trabalhar a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro, né? Ele se apresenta, o Deus Pai, como a terceira pessoa da Trindade.
Ou seja, perdão, ele se apresenta como a primeira pessoa da Trindade. Tanto é que o próprio Jesus reconhece ele como o Pai, né? Pelos seus atributos e também pelos seus atos. O Deus Pai, ele tem um papel de criador e sustentador do universo, né? Tanto é que o próprio Jesus, querido, quando ele nos ensina e nos ensina os discípulos a orar, ele ensina dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Perceba que o próprio Senhor Jesus reconhece que Deus ele é Pai. Então é importante, queridos, nós entendemos que Jesus não é o Pai, ele é o Filho. E o Espírito Santo não é o Filho e nem é o Pai. Então é importante nós entendermos isso, nós fazermos essa distinção, essa separação, reconhecendo que Deus ele é o Pai, como a primeira pessoa da Trindade. Então ele é o criador e sustentador. Cada um nessa Trindade tem a sua função. São funções diferentes, mas iguais em poder, em essência, em majestade e autoridade. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo também é eterno. Então é importante nós entendermos isso. Deus é criador e sustentador. Não significa que ele criou o Filho, mas que o Filho participou com ele também na criação. Porque quando Deus disse, Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos ali é plural, é uma comunicação ali com a Trindade. Deus não é como ensina a religião dos deístas. Os deístas ensinam que Deus criou o homem, abandonou o homem, deixou o homem para lá. Não. Deus criou, ele é o criador e sustentador. Ele continua mantendo a sua criação. Então é importante nós entendermos isso. O Pai, ponto 2, é a fonte da divindade. A nossa declaração de fé professa que Deus é um supremo ser eterno e nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Então, nós somos eternos e os anjos também. Em algum momento, tivemos começo e não vamos ter fim. Deus não teve começo e nem terá fim. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Deus está na eternidade. Deus não está no nosso tempo. Né? Então ele é o doador e mantenedor de toda a vida, a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele é a origem, a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Né? Então, ponto 3 fala, o Pai age por meio do Filho. Então é importante nós entendermos essa identidade aqui, que o Pai ele age por meio do Filho, porque foi o Pai que enviou o Filho para vir aqui à Terra para morrer pela minha sua vida. Isso não implica, queridos, inferioridade de maneira nenhuma. Né? Eles operam, como as três pessoas operam, eles operam inseparadamente, cada um conforme a sua missão. Né? Nós vemos que o Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho vem e executa, e o Espírito vem, sola, renova, mantém. Ou seja, cada um tem a sua função. São funções diferentes. Quem derramou o sangue lá na cruz foi Jesus. Quem efetuou o plano de salvação foi Deus. Né? Não existe, então, aqui inferioridade
na questão da Trindade, de maneira nenhuma. Eles trabalham como assim, harmonia. Eu não sei por que, queridos, essa dificuldade de conhecer 3 pessoas da Trindade. Quando você água, existe ali 3 elementos. É sólida, líquida ou gasosa. Quando você vai para a física, próton, nêutrons e elétrons. São 3 elementos. Quando você vai para a música, melodia, harmonia e o ritmo. São 3 elementos que trabalham. Um não pode estar fora, desalinhado do outro. Quando você vai para o tabernáculo, é átrio, santo e santíssimo. Quando você vai para o homem, é espírito, alma e corpo. Quando você vai para o fogo, são 3 elementos: combustível, comburente e o calor. E aí, quando vamos para a divindade, nós temos dificuldade de reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é bom nós revermos isso e mostrando aqui que não há uma inferioridade entre eles. Por quê? Porque quando nós vamos para João, capítulo 13, né? Eu vou ler com vocês aqui. Olha só que algo interessante. João, capítulo 13. João, Evangelho segundo escritor. João, capítulo 13, 31 e 32. Tendo ele, pois, saído Judas, disse Jesus: a glória glorificada, Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Olha só o 32, olha só, presta atenção. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo há de glorificar. Olha só, João, agora capítulo 17, versículo 4. Quem está dizendo é Jesus aqui. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui quem está dizendo é Jesus. Olha agora João, capítulo 16 também, versículo 14. Vou mostrar algo forte aqui para você. Professor, explica isso na sala de aula. João 16, 14. Quem está falando aqui é Jesus do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha só que algo interessante, professor. Aplique isso na sala de aula. João 17, ou 13, 31 e 32, é o Pai que glorifica o Filho. João 17, verso 4 e 5, é o Filho que glorifica o Pai. Em João 16, 14, é o Espírito Santo que glorificará Jesus. Olha só. Então o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica Jesus. Está aqui, gente. Então não existe uma inferioridade entre eles, entre a Trindade. Então é importante termos isso, sobre essa identidade do Deus Pai. Ponto 2. O Pai revela em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, né? E ele, momentos antes, disse que ele revelasse aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios gregos são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Ou os outros sinetos, são as pessoas com cultura e instrução, né? Jesus disse que ocultou essas coisas aos sábios, aos intelectuais, aos entendidos e revelasse aos pequeninos. Ou seja, aqui é o Pai se dando a conhecer. É o Pai se dando a revelar. Quantas pessoas que não têm uma cultura, não têm um conhecimento teológico, um PhD, um médio em teologia, talvez não tem nem o alfabeto, mas tem a presença de Jesus. Tem a presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Pai se deu a conhecer, né? O Pai se deu a conhecer. O Pai se dá a revelar, né, aos pequeninos, que no grego é népios, são aqueles que possuem a humildade das crianças. Então, nós precisamos ser como uma criança, ser humildes para que o Pai se revele a nós.
O Pai não vai se revelar em pessoas orgulhosas, em pessoas soberbas, em pessoas insensíveis. Porque Jesus, ele foi humilde convivendo aqui na terra. Ele se humanizou pela minha, sua vida. Né? Então precisamos ter, como diz o louvor, um coração como criança. A criança, você briga com ela agora, você pode até bater, dar um tapa nela, alguma coisa. Daqui a pouco ela está brincando e sorrindo com você de novo, porque ela não guarda mágoa no coração. Ela não guarda ressentimento, ela não guarda ódio. Né? Não são orgulhosas. Né? Então precisamos ter um coração criança. Quando Jesus está em discussão sobre ser o maior, Jesus pega uma criança no colo. Jesus tira uma criança do chão e coloca no colo para trazer um exemplo de que devemos ser como crianças para receber o Senhor. Não ser criança, mas como criança. Tá? Não é voltar a brincar de carrinho, de boneca, não. Porque algumas igrejas interpretam assim. Antigamente, né, muitas igrejas, algumas heresias, né, interpretam de brincar de carrinho. Não, é como criança, não ser criança. Então, o Pai se dá a conhecer pelo Filho, Jesus. Porque ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Primeiro ponto, o Pai é um ser pessoal e relacional, ou seja, ele se relaciona comigo, com você. Ponto 2. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador de Deus. 1 Timóteo 2,5. Então, queridos, se eu não conhecer o Filho, eu não vou com o Pai. O que é que diz lá em João 14, versículo 6, querido? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, ali tudo está no singular. Jesus não falou ninguém vai ao Pai, mas ele fala ninguém vem ao Pai. Ou seja, tem que ir a Jesus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Então, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada à idolatria sem o Filho. Porque o próprio Jesus disse, João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, esse negócio de pede a mãe que o filho atende, isso é uma heresia das braba. Então, eu preciso ir até Jesus. Né? Quem vê o filho, vê o Pai. No momento ali, aquele diálogo com Filipe ali, mostra-nos o Pai, nos basta. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e vós não tendes conhecido o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Olha só que algo interessante nessa revelação do Pai por meio do Filho. Né? Lá em João 10,30 não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilha a mesma natureza divina. Então, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então, se você conhecer Jesus, você conhece ao Pai. Porque Jesus se deu, ele se revelou, como diz aqui, se revelou, Deus se revelou por meio do Filho. Se você não conheceu o Filho, você não conhece o Pai. É chamada revelação progressiva. Quando se falamos em revelação na teologia, existe a revelação geral, né? E a revelação especial, né? É revelação específica, especial. Revelação geral e revelação especial. A revelação geral de Deus é aquela revelação que ele se revela a todos. Deus se revela por meio da sua natureza, por meio da chuva, do sol, do calor. Deus se revela por meio da criação, das suas obras criadas. Mas a revelação especial é diferente, é poucos que tem. É por meio da palavra do Senhor. É por meio de Jesus Cristo, essa revelação especial. Quando nós temos essa revelação de perto,
Então o Pai se revelou, queridos, por meio do Filho, porque somos filhos de Deus. Os demais são criaturas. Lá em Romanos, capítulo 8, nos diz que nós somos adotados. Na cultura romana, um filho que era o filho adotado perdia os direitos que tinha em relação à família anterior e recebia novos direitos legítimos e tornava-se herdeiro dos bens da herança nessa nova família. Assim nós fomos adotados por Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um privilégio, queridos, de ser filho de Deus. Irmão de Jesus e filho de Deus. Porque somos adotados por Ele. Né? E lá em Romanos 8, ele usa a expressão Abba, ou seja, papaizinho, ou querido. Essa expressão só usa no latim quem realmente tem intimidade com o Pai, quem tem um relacionamento com o Pai, ao qual o Pai se revelou. Tópico 3 vai falar sobre essa pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Vamos trabalhar isso aqui. Por quê? Porque existem atributos de Deus que ele compartilha conosco e atributos que ele não compartilha. Qual é aqueles incomunicáveis? É o que ele não compartilha conosco. Qual que é? Autoexistência. Deus, ele existe por si mesmo. Então, professor, enfatiza isso. Deus, se eu ou você não existisse, ele continuaria sendo Deus. Porque nós já falamos que ele é eterno, de eternidade a eternidade, e ele é Deus. Salmo 90. Sem eu, Deus continuaria sendo Deus, mas eu sem ele não nada. Ele não depende de mim, ele é autoexistente. Não depende de ninguém ou de nada para existir. Eternidade, isso aqui é somente Deus é eterno. E ele é de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. O homem é eterno. A partir do momento que ele foi criado, que ele nasceu. Aí nunca mais decidiu existir. Nem alma e espírito. Ele vai existir. A partir do momento que ele foi criado. Agora Deus não. Imutável significa que Deus não muda. Ele é o mesmo. Como diz Tiago 1,17, quem não há mudança ou variação. É um atributo divino. O homem, ele muda. Eu falo coisa hoje, amanhã eu posso estar falando outra, eu penso uma coisa outra. Hoje, amanhã eu estou pensando outra, eu mudo, mas Deus não muda. Onipotência, o que é isso? É poder. Ele tem todo o poder. Porque o homem tem um poder, Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Onisciência, o que significa isso? Que Deus, ele sabe de todas as coisas. E Jesus usou esse atributo quando estava na terra. Porque os escribas e os fariseus pensavam em seus corações, e Jesus sabia. Jesus lia o que eles pensavam. Por que é razoável as coisas? Porque sabia. Por causa da sua onisciência. Onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é atributo divino. Atributo do Pai, atributo do Filho e atributo do Espírito Santo. Jesus, ele abriu mão da sua glória no céu. Não foi da sua divindade. Ele continua sendo Deus. 100% homem, 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Atributos, quais são os comunicáveis? Santidade, Deus é santo. E ele quer que nós também sejamos santificados, como Deus é santo. Amor, ele compartilha o seu amor conosco. Né? Porque Deus é amor, nós tem amor. Deus é fiel, fidelidade. E também somos desafiados a sermos fiéis, como diz o 2 Timóteo 2,13. Ele não pode negar a si mesmo. Se formos infiéis, ele vai continuar sendo fiel. Está dizendo porque ele não pode negar a si mesmo. Não está dizendo que devemos ser infiéis. Bondade, Deus é bom. Né? Então somos exortados a agir com bondade de Deus. Gálatas 5,22. Um dos frutos do Espírito ali é o que? A bondade. Ponto 3, os nomes que revelam o Pai, que são vários nomes. É que é no Paulo, é o Shaddai, Adonai e o grego YHWH, o Deus Todo-Poderoso e imutável.